Boa noite, irmãos. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e saber que estamos aqui para vocês, né? Todos nós que estamos aqui foi porque o Senhor nos abençoou, renovou nossas forças e permitiu estarmos aqui para aprender mais um pouco da sua palavra. Antes de começar também eu quero lembrar e ressaltar que o estudo está sendo gravado para aquele irmão que quiser rever ou quiser mandar para o irmão que não veio também. Vai estar disponível lá no grupo, né? No canal da Casa de Oração lá, para quem puder assistir. E tem outros irmãos também que nos acompanham apenas pelo vídeo, porque são de outro estado, outra cidade, e não podem estar presentes. Então, para esse que está nos acompanhando, se não me conhece, meu nome é Guilherme Travassos, e caso queira conversar comigo através do WhatsApp, vai estar disponível lá no vídeo também. Então, meus irmãos, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. Escatologia, que é o estudo das coisas que vão acontecer, das coisas futuras, né? Das profecias bíblicas e qual é o plano, as revelações que o Senhor tem dado para nós através da palavra de Deus, né? Hoje, como eu anunciei lá no vídeo, vamos tratar sobre as visões do livro de Daniel. E se a gente vai falar sobre as visões do livro de Daniel, nós também vamos esbarrar um pouco no período da grande tribulação e vamos fazer uma aplicação para que isso serve para a nossa vida hoje, no contexto em que estamos vivendo, né? Vamos começar lá então, está ali no telão a nossa ferramenta que utilizamos para poder compreender melhor, né, o plano divino, o plano de Deus para nós, compreender também melhor as visões, as profecias, de forma ilustrada, de forma que fique fácil de entender, né? Se a gente ensina a escatologia e os livros, né, livro de Apocalipse, tanto como também as dispensações ou também as visões de Daniel, se a gente não tem um referencial visual, fica mais difícil de entender, né? E é claro que tudo que a gente consegue enxergar, escutar e ler, fica mais fácil também de gravar. Então isso aí é a nossa ferramenta, né, que a gente usa então para aprender a escatologia bíblica, né? Só para dar um plano de fundo para os irmãos, para quem olha o mapa assim como um todo, por completo, tendo uma visão ampla, uma visão macro, boa noite, né? Uma visão macro do mapa, vocês vão perceber que até nessa metade do mapa aqui, se a gente pegar o mapa e dividir ela pelo meio, se a gente dividir o mapa, plano divino através do século, pelo meio, nós vamos ver aqui que essa metade aqui ela está um pouco mais vazia de imagens e ilustrações, porque ela representa o passado. Já agora, da metade do mapa para lá, para frente, nós vamos ter uma quantidade enorme, uma concentração maior de ilustrações aqui, que representa a escatologia, que representa e ilustra o futuro, as visões bíblicas. Então a gente consegue entender melhor. Então por isso que eu digo que esse mapa, por mais que tenha ali imagem de Adão e Eva, ali no início dele, né? Tem as imagens da criação, tem imagem aqui do dilúvio aqui também, o pós-dilúvio, Torre de Babel, né? Tem as imagens aqui das 10 pragas ali do Egito. Por mais que tenha essas informações, esse mapa ele tem um foco na escatologia, ou seja, um foco nas coisas futuras. Então eu chamo esse mapa de mapa escatológico. Certo? Dá para entender? Então aqui a gente pode perceber que nós temos uma grande estátua, né? Nós temos aqui o cartão postal deste mapa. A primeira coisa, quando a gente bate o olho aqui, a gente já enxerga essa grande imagem aqui. Será que alguém pode me dizer a respeito do que é essa imagem? Alguém lembra do que é essa imagem? O que vem à mente? Um sonho de Nabucodonosor, muito bem, irmã Joaquina. Essa ilustração, então, é um sonho que o rei Nabucodonosor teve, representado no capítulo 2 de Daniel. Aí vocês conhecem a história. O rei ele chama todos aqueles sábios, os caldeus, os magos, os entendidos, para tentar adivinhar o que ele sonhou e qual a interpretação. Mas é claro, ninguém conseguiu. E ainda eles falam assim: meu rei, não teve nenhum rei aqui na terra, por mais grande que seja, que já pediu uma coisa dessa. Porque geralmente funciona assim, pastor Antônio.
eu sou o rei, eu tive o sonho. Eu conto o sonho para você, ó, eu sonhei que uma galinha voava a 10 metros de altura e depois foi abatida. Meu sonho. E você vai lá e inventa alguma coisa, interpreta aquilo e eu fico satisfeito mesmo, aquele negócio. Só que o rei não, ali ele usa sabedoria. O rei ele não quer que a pessoa apenas interprete, ele quer que adivinhe o sonho. Alguns podem pensar, não, ali o rei ele se esqueceu do sonho que havia feito. Mas se você olhar, ler o capítulo 2 de Daniel, onde fala sobre essa estátua, e tem em mente que ele está provando ali aqueles magos, você vai ver que ele sim sabia do sonho, só que ele queria saber uma interpretação certeira. E se eu peço ao irmão, pastor Antônio, que está aqui como uma figura sendo um mago, um sábio, se eu peço para ele adivinhar o meu sonho e depois dar a interpretação, se ele consegue adivinhar o sonho, então eu posso confiar na sua interpretação. Não é lógico isso? Então é isso que Nabucodonosor fez. Aí, os magos não conseguiram. Nabucodonosor, o que fez então? Assinou um decreto. Rapaz, vou matar vocês tudo. Vou acabar com esse negócio de mago, de sábio. Bom, José. Boa noite. Você já tem filho, tá? Igualmente. Então, irmãos, eles saem um decreto e falam, vou acabar com o pessoal todo aí. Estão querendo me enganar. Esses reis, esses magos, astrólogos, os caras estão aí à toa. Estou pagando eles para adivinhar as coisas e os caras não conseguem adivinhar. Então vou acabar com ele, com as famílias. Aí sai o chefe com a ordem de matar, de executar. Aí ele vai lá e chega e Daniel fica sabendo. Daniel, que foi levado preso, saiu lá da sua terra, Judá, foi levado cativo para a Babilônia. E Daniel, então, se depara com isso. Daniel era um dos sábios. No capítulo 1 de Daniel a gente vê isso. Deus deu a ele entendimento, deu a eles, não só Daniel, também como os seus 3 amigos, né? E só para a gente contextualizar aqui, no mapa a gente tem bem ilustrado aqui a história, né? Vamos abrir um pequeno parênteses na nossa introdução do capítulo 2, para a gente entender um pouquinho aqui do mapa e de como Daniel chegou lá, certo? Se vocês repararem aqui no mapa, no meio do mapa aqui, na chamada dispensação patriarcal, que é a 4ª dispensação, nós vamos ver que Deus ele gera um povo a partir de Abraão. Deus então gera um povo a partir de Abraão. Escolhe Abraão, faz promessas a Abraão, e essa promessa passa por Isaac, seu filho, o filho da promessa, e depois também passa por Jacó. Por isso que eles falam, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, os patriarcas, certo? Abraão, Isaac e Jacó. E deles, então de Jacó, a sua descendência, os seus 12 filhos que eles tiveram, geraram então as 12 tribos de Israel. Certo? Quem foi o primeiro filho de Jacó? Vocês lembram? Rúben. E aí então os filhos dele descem para o Egito, saem da terra prometida de Canaã, descem lá para o Egito, junto com sua família, né? Fala que foi 70 almas para o Egito, e é no Egito que eles vão se multiplicar. No plano divino aqui, o autor foi fenomenal, porque ele consegue colocar aspectos, referências do mapa geográfico aqui nessa parte. Vocês verem aqui é o rio Nilo, os braços, o Egito ficava aqui, ficava a terra de Gósen, aqui onde eles habitaram, e aqui acontece a Páscoa, quando o povo já tinha se multiplicado, ele saiu do Egito então. E quem que liderou essa saída do Egito? Moisés, né? Aí entra a história do Êxodo, né? Então eles saem aqui do Egito, atravessam o Mar Vermelho, tá vendo? Tem aqui até uma imagem aqui do Golfo de Suez, que era o Mar Vermelho, de onde eles atravessaram, né, a seco, houve aquele milagre extraordinário da abertura do mar, né, que é o êxodo do Egito. Então, ali na península do Sinai, eles recebem a lei de Deus. Moisés sobe no monte e desce lá com as tábuas. Aí acontece aquele evento que ele desce, encontra o povo adorando um bezerro, e aquela história toda de idolatria que a gente já conhece também. Não vamos pormenorizar isso, né? Se vocês verem a questão do mapa aqui, no plano divino, eu também coloquei aqui um mapa geográfico daquela localidade. Vocês podem ver aqui, então, ó, o rio Nilo, no Egito, a terra de Gósen, onde provavelmente eles se multiplicaram ali. A travessia do Mar Vermelho foi aqui embaixo, tá vendo? Eles descem até o Monte Sinai, aqui onde recebem ali a lei, e depois eles vão fazendo essa rota aqui, passando por fora aqui para entrar na terra prometida, na terra de Israel.
Vocês lembram que eles atravessaram outro rio também, a seco? Vocês lembram? Qual rio foi? Rio Jordão. Então eles passam por aqui, eles dão essa volta aqui e entram aqui para o Rio Jordão, e aqui ficava aquela cidade que estava do outro lado do rio, que eles rodaram 7 vezes, né? Que era a cidade de Jericó, e as muralhas caíram, né? Então nesse mapa eu coloquei algumas poucas cidades só para a gente poder se situar melhor, né? Então aqui está Jerusalém, bem próximo aqui a Jericó, tem aqui o Mar Vermelho também, ó, o Mar Morto, né? O Mar Salgado, o Rio Jordão aqui, né? Ligando o Mar da Galileia ao Mar Morto, né? Isso aqui é a geografia daquele terreno. Então, Guilherme, é a questão de Daniel, como é que foi? Daniel, ele estava aqui na terra já, o reino já estava estabelecido, já tinha reis, o reino já tinha sido dividido em reino do norte, reino do sul, Israel e Judá, né? E aí veio o rei Nabucodonosor, que ficava bem longe, aqui lá na Babilônia, vocês podem ver que é bem longe, né? Uma parte muito grande, mas o rei Nabucodonosor, ele vem e sitia Jerusalém, cerca Jerusalém. E ele vai lá e leva cativos, no ano de 605 a.C. E nessa leva, ele leva uma turma ali, que era a linha real, e no meio deles estava quem? Daniel, certo? Então, Daniel chegou na Babilônia não como príncipe, mas ele chegou lá como um prisioneiro, como um cativo. No capítulo 1, você vê a história magnífica, de foi ele rejeitando viver como aqueles que estavam ali na Babilônia, né? E colocou no coração dele de não se contaminar. Então, nisso, Deus escolheu o profeta Daniel para dar revelações para ele sobre o nosso futuro ainda. Mais de 2.500 anos de Daniel. Isso é extraordinário. Nós podemos ver, se vocês lerem o livro de Daniel por completo e o livro de Apocalipse, é muito semelhante um ao outro. Por isso que quando a gente vai para o Antigo Testamento, e quando a pergunta é feita, qual que é o livro considerado Apocalipse do Antigo Testamento? Vocês vão responder? Daniel, certo? Dada o tamanho das revelações que ele teve. Daniel é o melhor, não tem passagem melhor para descrever o caráter do anticristo como o livro de Daniel, porque é muito revelador o livro de Daniel, certo? Então, dado esse contexto, no capítulo 2 de Daniel, agora fecha o nosso parênteses explicativo para contextualizar, a gente volta à nossa explicação. No capítulo 2 de Daniel, tem o sonho de Nabucodonosor, e esse sonho é uma estátua, composta por uma cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre e as coxas de bronze ou cobre, dependendo ali da versão que você for usar, né? Temos aqui as pernas dele de ferro, e temos também aqui os seus pés e dedos de ferro misturado com barro. Essa é a visão. Aí depois, Guilherme, o que acontece nessa visão? Fala lá em Daniel, dando a interpretação, vem a pedra, que é cortada sem auxílio de mão, bate nos pés dessa estátua, e a estátua toda acontece o que com ela? Se quebra, desmorona, né? E vira como pó e o vento leva ela. E essa pedra que bate nos pés da estátua, a gente já pode adiantar, que representa quem? Representa Cristo, o reino de Cristo. Então, cortando toda a explicação, lembrando, esse estudo aqui é escatologia básica, simples, descomplicadas. Não vamos descortinar muita coisa, não vamos nos aprofundar demais, não vamos pormenorizar demais, certo? Então, para adiantar, esta estátua, ela significa reinos que se sucederiam um após o outro. Daniel lá, ele vai falar para o rei Nabucodonosor, você é a cabeça. Esse reino glorioso, a cabeça, o melhor, o topo, de ouro ainda, que representa a sua majestade, é você, é seu reino. Daniel fala isso com o rei. E depois desse reino, vai vir outro reino, que é inferior um pouco ao seu. E depois desse outro reino, que vai liderar mundialmente naquele mundo conhecido, vai vir mais um outro reino, que é ainda mais inferior, até chegar nas pernas, que representam o Império Romano. Já tem até aqui, tá, irmãos, a interpretação total, né, plena dessa imagem, né? Se vocês verem aqui, ó, o ouro, que é a cabeça, representa o Império Babilônico,
Esse dorso aqui representa a Grécia, né? O Império Medo-Persa, né? Que foi uma aliança que eles fizeram, mas historicamente você pode chamar de persa, né? Agora, a parte de cobre representa Império Grego, certo? Que viria depois. Aí depois, aqui nas pernas, representa Império Romano, certo? Agora, os pés, vocês concordam que toda essa estátua aqui já passou? O Império Babilônico existe hoje? Não. O Império Persa existe hoje? Não. O Império Grego existe hoje? Não. Roma existe hoje como império? Não. Então, a maior parte dessa estátua passou. Mas agora, a questão dos seus dedos é uma questão futura. Por quê, Guilherme? O que representa os dedos? Podem ver que os dedos ele é de ferro, em parte barro. Ali na interpretação que Daniel fala que esse reino, que esses dedos, são 10 reis. Esses 10 reis vão tentar se unir, mas não vão conseguir, assim como o barro não se liga ao ferro. Daniel traz essa explicação. Esse reino diz respeito ao nosso futuro, que aí vem a parte da grande tribulação. Esse reino diz respeito aos 10 reis, as confederações do período tribulacional. Eu não sou dogmático de tentar pegar o que está acontecendo no mundo hoje e tentar adivinhar quem é o anticristo, quem são os reinos. Eu não faço isso. Eu gosto de ficar só com a informação bíblica, porque muitas outras pessoas já fizeram isso e acabaram quebrando a cara, porque o Papa vai ser o anticristo. Aí não foi, o Papa morreu. Tal pessoa é o anticristo. Não foi, a pessoa morre. Então já teve várias pessoas na história, sempre aconteceu do pessoal pegando essas profecias, aplicando na era que eles estão vivendo e dando interpretações daquilo, tentando fazer adivinhações. Mas a gente não gosta, eu não gosto de trabalhar dessa forma, certo? Então, irmãos, tentei de forma resumida explicar o que significa essa estátua. Vou até tirar o zoom aqui, eu vou perguntar para vocês de novo. A cabeça representa que império? Babilônia. A parte de prata, qual império? Pérsia, ou Medo-Pérsia, né? Agora o cobre, qual império? Os gregos. E agora as pernas de ferro, qual império? Os romanos. Tem como desses impérios, o único que a Bíblia não cita nas profecias é o Império Romano. O Império Grego ela cita no capítulo 8, né? O Medo-Persa ele cita e cita o Babilônico, que era o que Daniel estava vivendo naquele momento. Agora as pernas eles não citam falando que são os romanos. Aí então tem uma outra linha de interpretação que vão entender que isso aí é o Islã, né? Mas eu não concordo muito com isso. Eu acho realmente que é o Império Romano por conta de uma passagem de Daniel 9, né? Então, irmãos, a parte da estátua está entendida? Certo, né? Prosseguindo, então, o livro de Daniel. No capítulo 2, foi o sonho, a revelação e a estátua. No capítulo 3, é uma parte histórica, vocês conhecem, que é os amigos de Daniel sendo lançados aonde? Na fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego é o nome deles, babilônicos, né? E foram lançados ali na fornalha. E uma coisa que eu queria ressaltar, que no capítulo 3, Nabucodonosor ele levanta uma estátua na planície de Dura e ele obriga a todos a se ajoelhar, a adorar essa estátua. E essa estátua é interessante que ela é composta totalmente por ouro. Dá para você conseguir fazer a analogia da estátua do sonho e dessa estátua do capítulo 3? Qual que era a parte de ouro naquela estátua do sonho? A cabeça. Né? O reino dele, a cabeça. Só que foi dito a ele que iria passar o reino dele e ia vir outros reinos. Só que aqui, a Bíblia não diz claramente, mas parece que rei Nabucodonosor, depois de ter escutado aquela revelação, ele pensou assim, não vai ser só a cabeça do meu reino vai ser eterno. Aí ele fez então uma estátua totalmente composta de ouro. A Bíblia diz claramente isso, Guilherme? Não, mas se você conseguir ler essas passagens com esse entendimento, você vai conseguir enxergar isso mais ou menos. Isso é fantástico, né? Só que a gente sabe que os reinos vai ter um final. E é revelado já no livro de Daniel, mostrando a soberania de Deus
em cima desses reinos. Que Daniel mesmo fala, é ele que institui reis e tira reis. É ele que dá o domínio e permite o domínio desses reinos, né? Então, no capítulo 3, a fornalha. No capítulo 4, para quem já leu o livro de Daniel, temos também aqui mais uma visão da árvore frondosa. Daniel, de novo, dá a revelação e interpretação para o rei Nabucodonosor, e acontece lá que o rei Nabucodonosor, por conta do seu orgulho, né, ele se elevou no seu coração. Você pode ver que ele não queria que o reino dele passasse. O seu orgulho, um momento lá, ele está no seu palácio, lá, olhando aquele reino maravilhoso que ele tinha, né? E Babilônia era uma coisa extraordinária. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Que tinha lá os jardins suspensos, coisa extraordinária. E ele olha para aquilo tudo e fala assim, ó, isso aqui foi eu fiz com a minha própria mão. Foi eu que dominei isso tudo aqui. Só que Daniel e Deus já havia falado várias vezes que foi Deus que deu esse reino para Nabucodonosor. Então ele se orgulha, né? E o que precede a ruína? Orgulho, a soberba, né? Então, depois que aconteceu isso, a profecia, a visão que ele tinha visto acontece. Então, é dado a ele um coração de animal, e ele fica durante 7 tempos, e isso é importante, essa informação. Quantos tempos? Durante 7 tempos, ele fica como louco, comendo capim como boi, na vegetação. É a história de Daniel, os irmãos já devem conhecer bem, né? Não vamos pormenorizar. Então, grava essa informação. 7 tempos, certo? Que são 7 anos, né? No capítulo 5 de Daniel, para contrastar o orgulho de Nabucodonosor, temos o seu filho. A Bíblia chama de filho, mas na verdade, pela história, a gente consegue entender que na verdade é um neto, e por causa de uma confusão ali, a Bíblia chamou ele de filho, e ainda a rainha mãe enfatiza, ele é seu pai. Não vamos entrar no detalhe, mas Belsazar era, na verdade, neto de Nabucodonosor, ele era corregente com o seu pai, né? Então aqui, para contrastar esses orgulhos, no capítulo 5 de Daniel, nós temos lá Belsazar dá uma festa, pega os utensílios do templo, aquelas coisas sagradas, começa a beber, farrear, aí aparece uma mão escrevendo na parede, e é dito a ele, então, que o reino dele passaria. Então, irmão, se a gente pensar em livro de Daniel, se a gente pudesse resumir o livro de Daniel, a gente pode resumir como reinos que passaria um após o outro, né? Então, depois do capítulo 5 aqui, nós temos o capítulo 6, pela imagem que vocês conseguem entender o que trata lá no capítulo 6. O que é lá no capítulo 6? Daniel nas covas do leão, né? Não vamos entrar em detalhe, é uma parte histórica do livro. Aí vem o capítulo 7. O capítulo 7 é mais um trecho profético, é o que nos interessa. Nós temos então o capítulo 2, que é um capítulo profético, e aí a gente vai ter o capítulo 7 até o 12, que também são proféticos. Certo, irmãos? Até aqui, tranquilo, né? Guilherme, então, o que são essas visões que Daniel recebe ali no capítulo 7? Irmãos, igualmente a estátua representa também esses animais, reinos que sucederiam, que iam passar um após o outro, né? Nós temos ali o leão, que é o mesmo da cabeça, então o leão representa qual império? Império Babilônico, né? As asas ali é por conta da velocidade que foi conquistada, né? Depois do leão, ele vê um urso, que vem com 3 costelas, representando ali as 3 vitórias maiores que o Império Medo-Persa conquistou. Ele tinha um lado maior do que o outro por conta dessa aliança, né? O lado da Pérsia era mais forte, e a gente vê isso no capítulo 8 também, né? Depois, o terceiro animal era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Aqui a profecia começa a dar um zoom, porque se você pegar a história e a Bíblia, você vai entender que aqui foi revelações fantásticas. Por quê? O que eu falei que representa as asas ali? É a velocidade que ele consegue dominar. Então, 4 asas simboliza então mais velocidade. Então nós temos ali o Império Grego com Alexandre o Grande. Que aí você vai lá na história e vê que em apenas 12 anos, Alexandre o Grande, ele consegue dominar todo aquele mundo antigo. Todo aquele mapinha que nós temos aqui, né? Alexandre o Grande consegue dominar. Só que Alexandre o Grande ele morre muito novo. Ele vai morrer lá na Babilônia. Ele sai lá da Grécia, que está mais para cá, né? Não está nem nesse mapa aqui. Domina toda essa região aqui. Só que ele chega em Babilônia lá, ele por uma doença lá, ele morre.
sem deixar filhos. E olha que interessante, a Bíblia profetizava isso. A Bíblia já profetizava que ele ia morrer sem filhos. Isso lá em Daniel. Daniel está mais de 200 anos antes de Alexandre o Grande. E fala que o reino dele seria dividido em 4 reinos. Reinos mais fracos, que não seriam como o reino dele. E realmente foi, na história. Então, as 4 cabeças representam isso, essa divisão que aconteceu ali no seu império. Irmãos, não estamos pormenorizando, estamos tentando chegar aonde a gente quer chegar, certo? Que é a parte que é o nosso futuro. Isso aqui era o futuro para Daniel, mas para nós ainda é o nosso passado. Estão entendendo? Só que Daniel também profetiza o nosso futuro. Profetiza o nosso futuro. E eu queria só ler um texto com os irmãos para mostrar isso. Está lá em Daniel capítulo 2, quando ele está dando a visão lá para Nabucodonosor. Olha só o que ele fala. Paulo, você consegue colocar para a gente? Coloca lá no versículo 27 do capítulo 2 de Daniel. Só para a gente voltar ali aquela história da estátua, só para você ver como é que Daniel fala ali com o rei. Paulo vai ver se consegue colocar para a gente. Irmãos, até aqui tem alguma dúvida a respeito da parte histórica de Daniel, a parte que já se passou? Tem não, né? Então tá show. Olha só o que fala ali. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o poderiam revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos... Está vendo? Então, desde o capítulo 2 de Daniel, já vem falando que essas revelações e essas visões tratam-se de quando? Dos últimos dias. Então, não era o futuro só para Daniel, mas é o nosso futuro também. Certo? O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Pode passar para o outro. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, ou seja, o futuro. Certo? Ficou entendido, então, irmãos, que essas visões, elas são escatológicas, elas são futuras? Até aqui, tranquilo? Volta lá, então, no mapa, Paulo, para a gente. Aí, temos os animais, no capítulo 7, que a gente vem falando. Agora, o quarto animal, que é o animal escatológico. Vocês lembram o que aquela quarta parte da estátua, as pernas de ferro, representava? Hã? Império Romano. Este animal também representa o Império Romano. Só que agora a questão dos seus chifres, assim como a estátua tinha quantos dedos nos pés? 10. Aqui fala também que ele tinha 10 chifres. Aí você começa a ligar as coisas. Isso tudo falando do tempo que ainda há de vir dessas confederações. Não vamos detalhar isso, né? Só que é falado, né, se a gente continuar lendo o capítulo 7 de Daniel, é falado que 3 desses chifres vão cair e vai nascer mais um chifre. Esse chifre fala lá que ele tinha olhos e boca arrogante. Esse chifre já é anticristo. E é muito fácil da gente ver isso. Se você comparar Daniel 7, Daniel 8, 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13, você fazendo o cruzamento desses dados, é fácil entender que esse chifre menor, ele representa o anticristo. E essa queda de chifres para surgir ele, já é a questão das intrigas que vão ter durante a grande tribulação, porque não vai ser um período de paz, como a gente pensa, vai ser um período de guerras, vai estar acontecendo. Vocês lembram lá de Apocalipse, o terceiro selo fala do cavalo vermelho, que representa guerras e desolações, né? Então, esse chifre vai levantar. E uma coisa que eu queria ressaltar, do capítulo 7, falando desse chifre, está lá na passagem, no versículo 8 do capítulo 7. Coloca para a gente, Paulo, para a gente ver.
que é a parte profética que nos interessa. Olha só o que fala lá. Na verdade, a gente pode ler, irmãos, do versículo 8 do capítulo 7 até o final dele. Se a gente ler, a gente vai tirar muito proveito escatológico. Quantos animais que Daniel viu no capítulo 7? 4 animais. Né? Daniel 7, versículo 8. Olha só o que fala ali. Estando eu a observar os chifres de qual animal? Do quarto animal. Certo? Estando eu a observar os chifres, Daniel falando, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia o quê? Olhos como que de homem, e uma boca que falava com insolência. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Extraordinário essa revelação. Sabe por quê? Se a gente pegar outras passagens da Bíblia e juntar com essa, a gente monta o perfil do anticristo. É muito ressaltado nele essa questão da boca que fala com arrogância, né? Ou ali na versão fala com insolência. Aonde, Guilherme? Isso, tem essa versão também, grandiosamente. Mas, como eu te falei, pegando as outras passagens e cruzando os dados, vocês vão entender que ele fala não de uma forma positiva, grandiosamente, poderia sugerir isso, né? Mas sim de uma forma negativa, certo? Aonde, Guilherme, que está falando isso? Vou te falar as referências agora. Pode colocar para nós, ô Paulo, Daniel capítulo 8, que também são visões proféticas de Daniel, né? Continua as visões dele, né? Ele também lá, ele vai falar um pouquinho sobre o anticristo. Daniel capítulo 8, deixa eu localizar o versículo exato aqui. Na verdade, Paulo, pode ser lá em Apocalipse 13, de 5 a 6. Apocalipse 13, de 5 a 6. Apocalipse 13 já é lá na frente, revelação dada a João, já falando sobre a besta que sobe do mar, que sobe da terra, que é o anticristo e o falso profeta. A revelação já estava mais ampla naquele momento. E olha algumas características que fala ali, ó. Foi-lhe dada uma boca, falando da besta que sobe do mar, que é o anticristo, né? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. 42 meses equivalem a 3 anos e meio. Isso tudo é profético, tem de muita importância, né, para a gente poder entender. Né? E abriu a boca em blasfêmia. Contra quem? Contra Deus. Tá vendo? Por isso que a gente consegue pegar aquela versão que fala grandiosamente, mas cruzando dados a gente entende que aquilo é do lado negativo. Que Daniel lá, ele fala de uma forma mais geral, só que depois a profecia, ela vai assim, ó, aprofundando. Isso. E é extraordinário. Fala que ele vai cuidar de mudar os tempos e as estações. Fala que ele vai, pela prática do engano, vai ser um cara que tem... Não vai ser qualquer um, né? Um cara que tem palavra. Não vai ser um cara meia boca igual eu, gaguejando, errando palavras. Igual um Lula. Não vai, entendeu? O cara vai ter a manha de enganar as pessoas, né? Aí tem aquele pregador mirim que está na internet agora, né? O cara, 14 anos, fala bem pra caramba. Eu falei assim, isso aí é concorrente anticristo. Brincando, né? Estão entendendo, irmãos? Então, lá em Daniel, no capítulo 7, fala de um pequeno chifre que fala com arrogância e a gente consegue cruzar esses dados. Tem outra passagem, Guilherme, que fala sobre alguma coisa sobre isso? Tem. Tá lá, Paulo. 17, 12 também fala sobre a besta. 17? Pode ler. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como de reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo tempo e entregarão os seus poderes à autoridade da besta. Olha só que maravilha. Isso aí já é mais revelador. A gente falou de quê? De 10 dedos, falamos de 10 chifres. Aí em Apocalipse 17 a irmã completou, falando dos 10 reis.
que são coisas que vão acontecer durante a grande tribulação. Elas já estão por aí hoje? Pode ser que sim, essas uniões de lideranças, certo? Só que o anticristo, se você ver Daniel 11, que é extraordinário, falando com muita precisão como é que vai ser a campanha de entrada do anticristo, você vai ver que ele vai ser um líder político, vai ser um guerreiro, não vai ser papa. Né? Isso aí a gente já pode descartar. Quem interpreta que o papa vai ser anticristo, para mim é uma interpretação fraca, pois não consegue comportar todas as características que a Bíblia nos dá falando do anticristo, certo? Mas olha só, outra passagem extraordinária, falando dessa parte da arrogância. Daniel, capítulo 11, né, versículo 36. Olha para a gente, Paulo. Ó, aqui falando do anticristo ainda, ó. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Quem que é o Deus dos deuses? Nosso Deus. Segundo Daniel também, em outras passagens, vai falar isso. Certo? Nabucodonosor fala, ó, Daniel, o seu rei é o Deus dos deuses. Né? Então, olha só, ele vai se engrandecer sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Fará coisas incríveis e será próspero. Ué, Guilherme, o anticristo será próspero? Vai ser próspero. Lá no Apocalipse, no começo da grande tribulação, na abertura do primeiro selo, sai um cavalo branco. Que tudo dá indício que ele representa o anticristo. Ué, Guilherme, mas cavalo branco não é Jesus em Apocalipse 19? Não, mas isso mostra também como o anticristo, o falso profeta e Satanás, eles querem montar um plágio da Trindade. Certo? Um plágio da Trindade. Imita. E, irmãos, é muita semelhança. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, vai ter uma cabeça da besta, o anticristo receberá um golpe e fala que ele, como se tivesse morto e reviveu. Assim como um profeta chamado Elias teria que vir antes do Messias preparando o caminho, fazendo sinais, maravilhas, vai ter um também que vai levar o povo a adorar o anticristo, que será o falso profeta. Coisas extraordinárias que batem. Então, irmãos, vocês lembram? Bota no mapa lá, Paulo. Coloca no mapa. Vocês lembram desse lá do início do mapa, que a gente até chegou a comentar, de Satanás, da atitude dele de querer ser semelhante a Deus? Vocês lembram disso? E isso aí é o sonho dele. Assim como José tem um sonho de ter cabelo. Já desistiu, né? Assim como eu tenho um sonho de ter um carro. O sonho de Satanás é ser semelhante a Deus. Gente, isso é extraordinário. A gente vê isso lá no livro de Apocalipse, no fim. Se a gente for lá para o finalzinho do mapa aqui, ó, a gente consegue ver com mais clareza. Quando no Apocalipse, capítulo 13, fala de três bestas também, né? As ilustrações, irmãos, fica muito mais fácil de ler. Se você ver a descrição lá no capítulo 13 de Apocalipse, da besta que surge do mar, ela é praticamente aqueles animais que a gente viu. É o leão, cabeça de leão, né? Corpo de leopardo, patas de urso, os chifres estão ali de novo. Né? Então a gente fica muito mais fácil de entender o Apocalipse quando a gente entende o resto da Bíblia. Né? E essa besta aqui, a besta que sobe do mar, é o anticristo. A besta que sobe da terra é o falso profeta. Né? E o dragão é quem? Satanás. 3. Aí, se você tem outra imagem aqui que fica melhor, que até coloquei com a nomenclatura, aqui já é a imagem deles sofrendo no lago de fogo. É o final, o destino deles. Né, a gente pode ver, nós temos a besta que é o anticristo, ele está no lugar de Cristo. O anti, essa partícula aí, ele não quer dizer só ao contrário de, pode ser no lugar de. Anticristo no lugar de Deus. Olha só que fantástico. Aí nós temos o falso profeta, no capítulo 13, você vê que ele engana as pessoas, leva as pessoas a adorar o anticristo. É a mesma coisa que o Espírito Santo faz. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence as pessoas, leva as pessoas a adorar a Deus. Então, o falso profeta, de certo modo, é o anti-espírito, no lugar do Espírito Santo. Agora, Satanás, ele é como se fosse o lugar de Deus. Essa aqui é a tríade satânica. Assim como Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás, que ele quer ser igual a Deus, é o sonho dele, ele arrumou uma tríade para ele também. Falso profeta, o anticristo e ele.
Estão entendendo? Ah, Guilherme, mas esse negócio de sentar no trono, né? Lá no passado, Satanás queria sentar no trono. Irmãos, interessante que Satanás lá ele não conseguiu. Mas no corpo do anticristo, ele se assenta. Olha só que falar em 2 Tessalonicenses, ô Paulo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso, bota no verso 4 em diante, vamos achar lá essa passagem, que fala que tem tudo a ver, irmãos. A gente falou o quê? O anticristo ele falará arrogantemente, ele se levantará acima de todo Deus. Quando ele toma posse mesmo, ele não vai permitir que o cara está lá adorando Baal, nada disso. A adoração tem que ser para quem? Para ele. O que Satanás queria no início? A adoração para ele. Na metade dos 7 anos, na metade da grande tribulação, Satanás incorpora nele. Então Satanás está realizando o sonho dele ali. Está no corpo do anticristo. O anticristo já está sendo visado pelas pessoas como sendo o Cristo prometido. Aí ele chega no santuário e faz uma coisa lá. Olha só. Pode voltar no 3. Isso. Ó, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, isso ele está se referindo ao dia do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia ou a retirada e seja revelado o homem da iniquidade. Interessante ressaltar, irmãos, que esse termo anticristo, ele não é usado por qualquer um, é usado por João. Paulo, quando se refere ao anticristo, ele usa outros nomes. E qual que é o nome que ele deu ao anticristo aqui? Homem da iniquidade. O filho da perdição. Outro que recebeu esse título, filho da perdição, foi Judas. Né? Interessante. Olha o 4. O qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus. Lembra lá? Daniel 11 falando? Estão lembrados? Ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui Satanás realizou o sonho dele. O que ele queria fazer lá no passado? Se assentar no lugar de Deus. E disse no seu coração, subirei aos mais altos das nuvens e me farei semelhante ao Altíssimo. Agora ele senta, realiza o sonho dele. Mas que pena que vai ser frustrado. Porque, é claro, Satanás ele está agindo no limite que Deus permite que ele aja. Lembra que eu falei que o anticristo será próspero? Em várias passagens do livro de Daniel fala que ele vai combater contra os santos do Altíssimo e vai conseguir vitória. Por quê, irmãos? Porque o Senhor está com o poder em suas mãos. Ele dá a quem ele quer. Daniel lá vai falar também que o próprio Nabucodonosor falando, quando ele reconhece que Deus é soberano, ele fala, Deus, eu sei que você pode dar o seu reino, o governo, ao mais humilde. Só que tudo isso, essa liberdade, essa permissão que Deus dá, ela acontece bem no finalzinho. Já está chegando o Senhor para instaurar o seu reino. Aí que é o reino da pedra. Volta no mapa lá, Paulo. Olha só no mapa, ó. Quando passar toda essa estátua aqui, vai chegar o quê? Que vai destruir a estátua? A pedra. Então, olha só. No capítulo 2 mostra reinos e no final, o desfecho, o final da história é o reinado de Cristo. No capítulo 7, semelhantemente, a gente mostrou aqui os 4 animais. Se você ler o capítulo 7, vai falar sobre também o reino que vai estar passando para Jesus. Depois que todos aqueles reinos passarem, governos humanos, vai chegar então o reino messiânico, o reino de Jesus. Né? Isso aí eu queria ler com vocês. Está em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. A gente pode retroceder um pouco, falar desde o versículo 23 até o final. Pode colocar para a gente ali, Paulo? Coloca na versão Nova Almeida Corrigida, se puder. Dá para colocar na Nova Almeida Corrigida, Nova Almeida atualizada? Isso aí, obrigado. Olha só o que fala ali, ó. Isso aqui, gente, já é o anjo explicando as visões dos animais para Daniel.
Tá? Tem isso em mente. Daniel, ele teve a visão de quantos animais? 4 animais. Ele não consegue entender, mas os anjos sempre vão ajudando Daniel nas suas visões. Olha só. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os seus pés e fará em pedaços. Então aqui mostra como é que o anticristo e aqueles reinos vão conseguir dominar, tomar o controle, certo? Os 10 chifres correspondem a quantos reis? Apocalipse 17, que a irmã leu. Está vendo como é que a Bíblia vai se ligando? Por isso que a gente fala, Daniel, Apocalipse do Antigo Testamento, tem revelações muito semelhantes, né? Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Esse rei que vai surgir é quem? O anticristo. Lembra dos 3 chifres que foram quebrados para nascer aquele outro chifre? Isso aqui é a interpretação. Então, irmãos, não precisa a gente ficar pegando, será que é o Papa? Não precisa, a explicação está aqui. Basta a gente querer e se contentar com a explicação que é dada aqui. Não precisamos ir nem além, nem aquém disso que está revelado para nós. Estão entendendo? Por isso que eu não me preocupo em tentar adivinhar quem que vai ser o anticristo. Eu não me preocupo com isso. Certo? Olha só. Ele falará, lembra da questão da boca de novo? Da boca que fala grandiosamente, com arrogância. Lembra? Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo. Aqui já mostrando a perseguição que ele vai trazer às pessoas que estarão se convertendo no período tribulacional e como é que o anticristo vai conseguir derrotar eles. Não vai ter ninguém que pare o anticristo nesse período, né? E tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo. Olha o que a gente falou lá no capítulo 4 de Daniel. Quantos tempos que ficou louco o Nabucodonosor? 7 tempos. 7 tempos corresponde a 7 anos. Olha só a revelação fantástica, né? E os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo. Tempos, plural, então tem que ter mais de um. Tempo, tempos, 2 e metade de um tempo. Estão entendendo? Se cada tempo corresponde a um ano, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Irmãos, é fantástica a precisão de dias que a Bíblia nos mostra. Guilherme, da onde que vem a ideia que a grande tribulação tem 7 anos? Já pensou se alguém perguntasse para você? Pastor Antônio, da onde você tira da Bíblia? Eu quero que você mostre na Bíblia onde que a grande tribulação tem 7 anos. Você pode responder isso. Se você ir lá no Apocalipse, vai estar falando lá das 2 testemunhas que vão estar profetizando durante 1.260 dias. Corresponde a quantos anos? 3 anos e meio. Então, na metade dessa grande tribulação, as 2 testemunhas vão morrer e vai continuar por mais 3 anos e meio, que é o tempo que foi dado para que os santos do Altíssimo fossem entregues na mão do anticristo. Aí, se você for para Apocalipse 12, vai falar da mulher que ela foge para o deserto. E lá é sustentada por quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. 7 anos. Tá? Então, por isso que a gente sabe que a grande tribulação é 7 anos. Também por conta da profecia das 70 semanas, né? Que eu acho que não vai dar para a gente abordar hoje. Mas pode passar para o próximo versículo. Pode colocar 26. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio. Tirar o domínio de quem? Do anticristo. Foi permitido subir, foi permitido dominar, foi permitido matar as pessoas, matar até os escolhidos. Só que vai chegar o tempo dele, o fim dele. Já era. A história está escrita, irmãos. Isso aqui não tem como ser mudado. Não tem como ser. O fim dele está breve. Assim como ele vai surgir rapidamente, a queda dele também vai ser rápida, né? O tribunal para lhe tirar o domínio.
para o destruir e o consumir até o fim. Se você for cruzar dados com o Apocalipse, vai falar que o antigo, a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, quando o Senhor Jesus vem em seu poder e grande glória. Né? Pode passar. O reino, o domínio e a majestade dos reis. Olha só, a gente está falando de quê? De reinos. Não falamos das estátuas, dos animais. Então, olha o que fala aqui. O reino, domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Irmãos, segundo o contexto de Daniel, e segundo o contexto do período tribulacional, quem que é o povo do Altíssimo? É a igreja? Não é a igreja, é Israel. Então, por isso que a gente entende que quando Jesus voltar a instaurar o seu reino, o povo de Israel ele vai ser a cabeça das nações. Isso tem em outras passagens, não tem só aqui. É claro, aqui quando ele fala que o povo dos santos do Altíssimo não está se referindo só a Israel étnico. Vai ter também gentios que vão se converter naquele período tribulacional e vão entrar com vida para o milênio. Vão sair da grande tribulação sem ser mortos. Muitos vão morrer, mas muitos também vão sobreviver. E aqui, continuando, ele dá muitos detalhes importantes. Né? O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Pastor Antônio, você lembra que você falou aquela vez que o milênio é como se fosse uma pré-eternidade? É por conta disso aqui também. Fala que o reino dele que será eterno, não vai ser só 1000 anos. Por isso que a gente fala que os 1000 anos do milênio é a antessala da eternidade. Ela é quase a eternidade. Certo? Pode passar. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Daniel, gente, quando ele estava tendo essas revelações, Daniel estava numa situação terrível. Se você ler as outras passagens, toda hora o anjo aparece e Daniel desmaia. Ele fala que não aguenta, as pernas dele bambeiam, o rosto dele se empalece, ele cai como se estivesse sem consciência. Se você ler a história de Daniel, você vai ver isso. Eu acho que está engraçado, né? Mas é o tamanho da revelação que estava sendo traga a Daniel. Daniel falou que a estátua era a respeito de quê? Dos tempos dos fins, dos últimos dias. Lembra que a gente leu? Então Daniel está recebendo uma revelação tão forte que ele não consegue nem ficar de pé com o tamanho dessas revelações. E muitas vezes fala que ele estava angustiado, passando mal. É uma coisa terrível, né? Pode voltar lá para o mapa, irmão. Olha só. Para a gente ir caminhando para o final, então, irmãos. Sim. Essa mulher do capítulo 12 de Apocalipse se refere ao povo de Israel? Sim, por muitos motivos. Na história, muitos tentaram usar a imagem dessa mulher, que está aqui, ó, ilustrada aqui em cima, né? Fala que é uma mulher que está grávida, vestida do sol, com os pés sobre a lua, sua cabeça tem estrelas. Fala que essa mulher, alguns dizem que essa mulher representa a igreja. Os que alegam que a igreja passará pelo período tribulacional, ou seja, os pós-tribulacionistas, falam que essa mulher é a igreja. Não, que a mulher é a noiva de Cristo, mulher na Bíblia é a igreja e pronto. Mas se você for no Antigo Testamento, especificamente Isaías 54, é fantástico. Ele compara Israel a uma mulher e uma mulher rebelde. Uma mulher abandonada por Deus, como está hoje. Hoje o Senhor ele não trata diretamente com Israel étnico. Hoje o Senhor ele trata com a igreja, o seu povo. E a igreja é composta por judeus, por gentios, como somos nós, e qualquer raça, etnia. Aí você vai ver Efésios 2, que fala que a parede de inimizade foi derrubada. Agora não tem grego, não tem judeu, não tem servo, não tem escravo, não tem livre. Foi criada uma nova humanidade, que é a igreja. Só que a igreja ela não encaixa no livro de Daniel, porque a igreja foi uma revelação dada apenas para Paulo, lá no Novo Testamento, muito tempo depois. Certo? E olha só, essa mulher então, por que, Guilherme? Que ela representa Israel. Porque fala que ela deu à luz a um filho varão que regerá as nações com cetro de ferro. E eu pergunto a vocês, quem que é esse rapaz que vai reger as nações com cetro de ferro? Jesus. Certo? Quem deu à luz a Jesus foi a igreja?
Não foi. A igreja veio depois de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Alguns, os católicos, por exemplo, falam que essa mulher representa Maria. Só que essas revelações, irmãos, elas dão muitas características que elas não se encaixam completamente nem em Maria, nem na igreja, elas se encaixam em Israel. Quando você vê lá o sonho, lá em Gênesis, o sonho lá que teve José, ele fala que lá que ele viu 11 estrelas, parece, não é isso? E viu o sol e a lua adorando ele. E a mesma visão ali, ele está vendo Israel. Irmãos, essa mulher, ela é Israel. E fala que na metade da grande tribulação tem quanto tempo? 7 anos. Na metade da semana, então, quando o anticristo foi incorporado por Satanás, aí que ele vai começar mesmo a pegar no pé. Aí que ele vai sentar no trono. Aí que você vai lembrar lá de Mateus 24, Jesus falando, aqueles que tiveram na Judéia, mete o pé. Ai das grávidas naquele dia, porque eles vão ter que fugir de lá. O anticristo chegou para abalar, entendeu? Aí fala assim, aquele que tiver no terraço, não desça para buscar as coisas, mete o pé, meu amigão, vaza. Aquele que tiver no campo, não volte para a cidade para pegar as coisas. Vaza dali, porque o negócio vai ser feio. Estão entendendo? É na metade da grande tribulação. Aí fala que um remanescente judeu, fala que essa mulher que estava grávida, que deu a luz a Jesus, né? Quem que deu a luz a Jesus? O povo judeu. Jesus veio dos judeus. Aí fala que essa mulher foi para o deserto, foi dado asas de ferro. Aí fala que o dragão persegue ela, porque Satanás, ele persegue o povo, a nação de Israel, como sempre perseguiu na história. Vocês acham que Hitler fez aquilo lá por acaso? De perseguir os judeus? De matar 6 milhões de judeus até hoje? Mas, muito tempo depois, até hoje, o povo judeu ainda não conseguiu repor essa perda que eles tiveram ali com Hitler, no Holocausto. Então, na história, Satanás ele sempre tenta acabar com o povo judeu. Por que a promessa? Por que, Guilherme, isso? Porque a promessa, irmãos, da segunda vinda de Cristo, quando ele vem em poder e grande glória, depende da conversão nacional de Israel. Vocês sabiam disso? Que isso, Guilherme? Onde está escrito isso? A segunda vinda depende da conversão de Israel? Depende, a gente não vai poder ler, mas se você ler Atos capítulo 3, a pregação de Pedro, falando que os judeus teriam que se converter para que do céu viesse os tempos de refrigério. Se vocês foram ler lá pegar Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 23, coloca para a gente, Paulo, que essa passagem é boa. Mateus capítulo 23, do versículo... acho que o versículo 37, 27 em diante. Mateus 23, versículo 27 em diante. Olha o que Jesus fala lá. Ficam com isso na mente, irmãos. O que é necessário para o Senhor vir na sua segunda vinda, em poder e grande glória? A conversão dos judeus. Olha assim, ó. Olha o que fala. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, mortos de toda podridão. Passa para o outro, Paulo. Assim também vocês ficarão... Espera aí, não está nesse versículo não. Deixa eu ver aqui rapidamente. Quanto? 39. Coloca lá no 39. Pode voltar para o 37. Lá ele fala com mais precisão. Versículo 37. Olha só que ele fala, ó. Jesus, Jerusalém, Jerusalém, você que é rebelde, que mata os profetas e lhe apredeja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os pintinhos por debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Próximo versículo. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Estão vendo o que Jesus está falando? Ficará deserta, ficará deserta. Mas Jesus ele coloca um limite. Até quando? Olha o próximo versículo. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais. Até quando, Guilherme? Até quando? Até quem venha dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Estão vendo? Quem que tem que dizer essa frase? O povo judeu. Jesus fala que desde aquele momento, isso aqui, Jesus tinha entrado na cidade, montado no jumentinho. Aí o pessoal ali reconheceu, eles até falaram, Hosana que vem nas alturas. Só que depois eles rejeitam o Messias. Tanto que eles matam o Messias.
Aí Jesus fala que os judeus não veriam mais a Jesus. Vai hoje lá em Israel. Será que você vai encontrar muitas pessoas judeus que conhecem e aceitam a Jesus lá? Não, eles têm um ódio por isso. Têm um ódio por Jesus. Para eles, Jesus não é o Messias. Aí, falando da conversão em massa de Israel, no final dos tempos, nós vemos também Romanos capítulo 11, verso 26, Paulo. Coloca lá para a gente. Olha só, falando que os judeus precisam se converter para que venha a segunda vinda. Olha só, Romanos 11, 26. Pode botar no 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Paulo está falando mistério. Para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel. Até que... Olha só, ele bota um até. Esse endurecimento tem um até. Assim como Israel também não veria a Jesus, tem um até. Até quando? Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Irmãos, isso é maravilhoso. Daniel ele vai ser tratado novamente, Deus vai tratar novamente com Israel após a retirada da plenitude dos gentios da terra. Quem que é a plenitude dos gentios? Eu entendo sendo a igreja. Quando a igreja... Olha, Guilherme, mas a igreja não tem judeu? Tem judeu. Mas a igreja tem mais gentios ou tem mais judeus? Mais gentios. O que é gentios, Guilherme? Gentio é todo aquele que não é judeu. Pastor Antônio, você é judeu? Não, então você é gentio. Parece, né? Estão entendendo, irmãos? Por isso que Satanás persegue a mulher. Porque ele quer acabar com o povo judeu. As 12 estrelas são as 12 tribos. Isso, as 12 tribos. Né? Você vê isso também. Isso, você lembra do sonho lá de José? José vê também as estrelas lá, né? 11 estrelas. Isso é fenomenal, irmãos. Então, volta para o mapa então para a gente poder encerrar. Irmãos, então a gente falou um pouco sobre as visões de Daniel, né? Recapitulando. Capítulo 2, a estátua, reinos que viriam e a pedra, que é o reino de Cristo. Capítulo 7, que está mais aqui para baixo. Capítulo 7, fala de 4 animais que, semelhante à estátua, são reinos, e depois fala da vinda também do Messias. Do reino vai ser dado para ele. No capítulo 8, irmãos, é semelhante, é a mesma coisa. Mas só que no capítulo 8 ele já não apresenta mais a Babilônia, porque nesse momento dessa revelação, o reino babilônico já tinha acabado. Então ele vai mostrar a mesma coisa, vai ter um carneiro lutando contra ali um bode, né? E tem nomes, isso aí também é fantástico. Né? E também a mesma coisa que tem na questão dos chifres aqui, tem a questão dos chifres aqui também no capítulo 8, certo? Aí no capítulo 9 de Daniel, a gente vai ter as 70 semanas, que é uma conta precisa de quando o Messias viria. Não vamos falar sobre ela aqui hoje, mas você vê que é fantástico. Essa profecia de Daniel das 70 semanas é extraordinária. Aí, das 70 semanas, que são 70 semanas de anos, 69 já foi. Uma semana representa quantos anos? 7 anos. Uma semana, 7 anos. Se 69 semanas já foram, quantas semanas está faltando? Uma semaninha. Uma semana de ano tem quantos anos? 7 anos. A grande tribulação. Estão vendo, irmãos? Então, irmãos, o livro de Daniel ele é extraordinário. Né? Da saída aqui, que começa a contagem das semanas, né, da saída da ordem, Neemias 2, até a entrada triunfal, a gente tem exatamente 69 semanas. Aí fala que o Messias será cortado. Nossa, Daniel ele já antecipa que o Messias irá vir e que o Messias seria rejeitado. Fala que ele seria retirado e não se veria mais. Aí depois fala que o príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele firmaria esse acordo de uma semana, que são 7 anos. Estão entendendo, irmãos? Tá tranquilo? Aí falta 7 anos para começar. Para terminar a profecia das 70 semanas, falta apenas uma semana, que são 7 anos. Quando vai se dar? No período tribulacional. Podemos chegar a um cálculo e saber quando começará a semana? Não podemos. Porque, fique claro isso, irmãos, para o arrebatamento não tem sinal, porque ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Se tivesse sinal, daria para a gente saber quando viria.
Se tivesse sinal para arrebatamento, então, lá que diz, lá em Mateus capítulo 4, falando da vigilância, não faria sentido. Não faria sentido. Então, irmãos, essas são as visões de Daniel. Tentei falar de forma resumida. Tem mais coisa. O livro de Daniel é fantástico, é perfeito. Capítulo 11 descreve com muita exatidão a campanha do anticristo, né, da grande tribulação. E ficou faltando agora apenas uma partezinha para a gente finalizar, que é a parte aplicativa. E aí, o que isso tudo aqui, essas profecias, o que isso tem a ver comigo? Deus está no controle. A história já está determinada. Esse Deus que você acredita, irmãos, não é um Deus do acaso. As histórias estão na mão dele. Ele já revelou nas suas escrituras o desfecho disso tudo. A gente sabe que no final, quem que vai ganhar? É a tríade satânica ou a trindade? É a trindade. Quando Jesus voltar aqui, no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, aqui quando o povo judeu terá se convertido em massa, olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente, lá em Zacarias 12, quando se cumprir o Senhor Jesus voltar, acabou para o mal. O que tem disso agora depois para frente é o reino do Messias, aquele que regerá as nações com cetro de ferro. A igreja está na agora, né? No mapa a gente consegue ver isso também, ó. Antes de começar aqui o período da grande tribulação, acontece aqui o rapto, o arrebatamento, e a igreja vem aqui para cima aqui, passar pelo tribunal de Cristo, né? Tribunal de Cristo é onde nós vamos receber as nossas recompensas, os galardões, as coroas, e depois disso a gente vai ter as bodas do Cordeiro, lá no céu. É o casamento, é o noivo com a noiva. E depois do casamento, vem o noivo e a noiva descendo. Visível. Eis que todo olho verá. E finalizará, então, esse reino, essa sucessão de reinos humanos, para instaurar o seu reino. Isso tudo, irmãos, a gente tem que estar vigilante, preparado, porque a gente não sabe quando virá esse dia aqui. A gente não sabe. A gente deve ficar vigilante, firme, de pé. Olha só o que fala em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Fala assim, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, aqui ele não está se referindo exatamente ao arrebatamento, ele está se referindo a toda essa série escatológica. Né? E claro que o arrebatamento está envolvido, porque o arrebatamento é o evento desencadeador, aconteceu o arrebatamento, liberou para acontecer as profecias. Né? Ele fala assim, ó, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Olha para o mundo aí como é que está hoje. Todo mundo tranquilo. Casa, dão um casamento. Não fiquem pensando que quando for para acontecer o arrebatamento, o mundo vai estar apavorado. Não, o mundo vai estar tranquilo, não perceberam. Assim como nos dias de Noé, aquelas pessoas só perceberam, só se deram conta do negócio que eles fizeram quando começou a cair a chuva. E as pessoas vai acontecer isso. O Senhor virá num dia que vocês não sabem, irá buscar a sua igreja. Será que você está firme nessa esperança? Será que você tem confiança que não ficará aqui para sofrer juízo, ser enganado pelo anticristo e sofrer e ser penalizado como ele? Será que no final disso tudo você vai estar em qual time? No time da Trindade ou no time da tríade satânica? Porque nós sabemos qual time vai vencer. E olha o que ele fala, continuando falando aqui, ó. Então não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Isso tudo vai acontecer quando a gente menos esperar. Irmãos,
nós não fomos exortados a tentar calcular o dia da vinda dele, mas sim que a gente esteja preparado para no dia que ele for tirar a sua igreja, não sejamos envergonhados. Amém, meus irmãos?